Papas é o seguinte, o Rubert convidou a gente, o Rubert pergunta, a gente responde. Porque se a gente for falar, o assunto é tanto que não vai caber aí. Fala galera do Universo Taekwondo, tá começando mais uma entrevista e hoje vamos conversar com o nosso amigo Raidan e nosso amigo Cochise. Seja muito bem-vindo os dois, cara. Opa, valeu, obrigadão. Participação especial, nosso querido Boa noite Ázaro. para vocês, muito obrigado. E aí, pessoal, tudo pela deferência de eu poder estar aqui também. Beleza. Quer saber as fofocas, cara. O pessoal Nossa, quer fofoca. Mas não, a gente Tá quer muito saber... chato. Quer saber de fofoca. Papas é o seguinte, o Rubert convidou a gente, o Rubert pergunta, a gente responde. Porque se a gente for falar, o assunto é tanto que não vai caber aí. Não vai mesmo, hein? O HD é de quantos gigas? Não vai dar. Vários. Diversos. Mas vamos começar pelo início, né? Todo mundo começa pelo início. Cochise e Raidan, como vocês entraram no Taekwondo, conheceram o Borg, entraram na DL, como foi o início de vocês? Começando pelo Raidan, claro. Rapaz, eu vou falar aí então. Eu tive a felicidade ou a infelicidade de entrar no site Baixa Aqui, né? Não, Baixa Aqui não, era o Game Vício. Tinha uma propaganda lá do Taekwondo e tal, eu cliquei aqui lá e falei, deixa eu ver o que é estranho, né? Aí eu instalei um certo dia, pá, olhei lá rapidinho, e não interessei muito na hora, falei, outro dia eu jogo. Aí depois entrei outra hora, entrando outro dia, comecei a jogar, falei, parece que é interessante. Eu nunca tinha jogado estilo de jogo assim, eu sempre joguei de estilo de jogo tipo Call of Duty, Battlefield, essas coisas, né? E jogava simulador de corrida também, né? Fórmula 1 online. Aí, andando lá no Nodo, já no primeiro dia, um jogador da DL, que o nome dele era, como que é mesmo agora? O problema. Ai, caramba, eu vou ler daqui a pouco, eu lembro o nome dele. Não me peça ajuda porque eu ainda não estava aí. Você entrou primeiro que eu. Então, aí fodeu. Eu tinha lembrado dele ontem, o nome dele agora. Não, daqui a pouco eu lembro. Aí ele convidou pra entrar na DL. Eu falei, vou entrar, né? Então, quando eu entrei lá, eu vi aqueles caras postando um monte de vídeo de caveira. Eu falei, esses caras é tudo satânico, velho. É tudo cara que mexe com o demônio aqui, não é possível, né? Mas ele foi passando uns vídeos pra mim. Eu falei, rapaz, esses caras é tudo maluco da cabeça, né? Aí até então eu falei, fui vendo, que não era isso, era um pessoal bacana, gente boa. Na época, conheci todo mundo lá que tava lá dentro, fiz amizade com todo mundo, inclusive o Borg. Aí, bom, quer partir pro Comando agora pra falar como que ele conheceu, como que ele entrou no jogo também? Não, comigo foi já um pouquinho diferente. O meu foi no Baixa Aqui mesmo, eu vi lá no Baixa Aqui, porque eu trabalho com informática. Eu baixava o programa no Baixa Aqui, eu vi o anúncio, eu falei assim, que desgraça, tô de bobeira aqui, não tô fazendo nada, vou ver que porcaria é essa. Baixei e entrei. Achei legal, porque eu sempre fui um aficionado por espaço profundo, eu via todos os filmes de ficção científica possíveis e imagináveis, tanto que eu não jogo nenhum outro jogo, só jogo Taekwondo. Meu negócio é que eu entrei nessa desgraça e infelizmente fui pego por essa armadilha. E aí, o primeiro dia que eu entrei, um tal de filho da mãe de um Borg veio, pum, e me matou. Aí eu voltava e eu não conseguia entrar em lugar nenhum do jogo. Eu chegava no nível 6, nível 7, tinha um tal de Borg e um tal de Raidan, que tinha uma porra de uma Dijin vermelha, que vinha assim, quando eu tava do nada, com nível 6, nível 7, vinha desgraçado, me matava em plasma, eu já não aguentava mais. Aí comecei, eu tinha um char chamado Atlan, foi o primeiro char que eu criei. Eu já não aguentava mais, a toda hora eu era morto pelo tal do Borg e pelo tal do Raidan, principalmente pelo tal do Raidan. Aí eu comecei a chamar filho da puta, viado, desculpa, eu não posso falar. Comecei a xingar de todos os nomes possíveis e imagináveis, e aí eles me denunciaram, foi meu primeiro banimento. Em menos de 2 dias de jogo eu fui banido pela primeira vez. Com 4 dias de jogo eu mandei eles pro Raio Esparta, falei algumas coisas a respeito das progenitoras deles novamente e fui banido pela segunda vez em menos de 4 dias de jogo. Aí no 5º dia eu entrei, troquei o nome para Rodan Perry. Quando eu troquei o nome para Rodan Perry, eu consegui, aí falei assim, não, você não pode vencê-los, junte-se a eles e depois sabote-os. Aí eu entrei para DL. Eu entrei para DL, depois de 15 dias de DL, o Borg me apertou no canto e falou, mas eu contei pro Raidan, acabei fazendo amizade com o Raidan e contei que eu era o Atlas, que eu tinha me matado, que eu estava pé da vida naquela época,
Mas eu acostumei com a rotina da DL. O Borg me apertou no canto e aí falou: você é espião, que não sei o que isso, que é aquela mania paranoica de levar pro quartinho escuro. Aí ficou convencido. Eu falei: não, só aconteceu isso, eu não gostei e tal. Aí ele mandou eu entrar no fórum da DL para pedir desculpas publicamente por ter xingado. Aí eu fui lá muito humildemente, coisa que vocês sabem que não é do meu feitio, pedi desculpa por ter xingado eles. E acabei dentro da DL no final. Eu e o Raidan éramos soldados naquela época e terminamos com o Borg se aposentando e a gente de general sustentando a DL no final. Essa mais parte ou menos por aí. Essa parte é bem Mas eu interessante. não sabia, não. Quer dizer que o Borg saiu e vocês levaram a DL depois de muito costas. tempo nas O costas. Borg se aposentou e aposentou a DL. Ele foi embora. Aí o que aconteceu? Ele tinha 6 milhões em caixa. Quando esses 6 milhões em caixa, ele não tinha 6 milhões. Na realidade, ele tinha 16 milhões. 10 milhões ele deixou na conta particular dele e 6 milhões ele cedeu a gente porque a gente não queria sair do Taekwondo. Eu, Raidan, Vulcano Blade, Shinhel, Lancaster. A gente não queria sair do Taekwondo. Aí ele pegou e falou assim: não, tudo bem, né? Eu deixo 6 milhões para vocês, convencemos ele deixou 6 milhões para a gente. E o Raidan queria fundar a Airborne, que o Raidan era ficcionado com o nome Airborne, que ele queria fundar a Airborne de qualquer jeito. Aí nós fundamos a Airborne. Aí tinha um general, marido da Maligna, chamava Laserman, que o Borg tinha prometido para ele que deixaria a DL para ele. Só que o Borg não queria deixar a DL para ninguém, ele queria aposentar a DL. Aí ele chamou a gente e falou: olha, é o seguinte, aconteceu que eu tinha prometido esses 6 milhões pro Laserman. E o Laserman era um cara muito legal, muito gente boa, a te falar a verdade. A Maligna não valia absolutamente nada, me desculpa estar falando aqui, mas o Laserman era um cara muito legal. E aí o Borg falou: porra, vê aí o que vocês podem fazer. Aí eu conversei com o Raidan e com o Vulcano, que nós éramos mais ou menos os chefes, os outros iam mais junto com a gente. E demos o céu pro Laserman com a condição de ele, dentro de um ano, devolver o céu pro Raidan. E eles alternarem os céus da Reborn, um ano para cada um. E aí o Laserman ficou de céu e a gente começou a Reborn por aí. Só que o Laserman era um cara muito legal. Na realidade, quem mandava mesmo era eu e o Raidan. E a gente foi indo. Ele era um cara muito passivo. Mas nesse tempo você já estava com o DL? Mas atacava era legal. E foi indo por aí. Não, nessa época, isso foi o início. Nessa época, a DL, na verdade, ficou sobre cuidado nosso, né? Que eu mesmo não fiquei cuidando, que eu tava cuidando da Airborne, mas o Commander agarrou a história, que é o Cochise, né? Ele mais a questão foi Viramundo. que, quando a gente fundou a DL, o Borg queria deletar todas as estações da DL quando a gente fundou a Airborne. Aí eu não deixei. Eu falei: Borg, você é maluco, você não vai deletar as estações porra nenhuma. Deixa que eu não quero que elas caiam na mão de ninguém. Eu falei: então não se preocupa que a Airborne cuida das estações. Aí ele pegou e deu permissão para mim, pro Shinhel, pro Raidan, pro Laserman e pro Vulcano para ter char de general na DL e a gente poder minerar e fazer. Então a gente naquela época minerava para sustentar as 5 estações da DL, para elas ficarem inúteis, para nada, só para manter elas lá e deixar o nome da DL e da Templários. Eram 5 estações, que eram 2 da Templários e 3 da DL, só para mantê-las no jogo. Nós mantivemos ela no jogo durante um ano sem nada, sem fazer nada, a DL fazer nada. A gente manteve aquilo ali tudo no nome da DL, sem fazer nada, por livre e espontânea vontade da gente, porque o nosso interesse naquela época era nem ficar com a Reborn em definitivo, era esperar o Borg cair na real e a DL voltar. Era o nosso pensamento. Depois, quando a gente viu que o Borg não estava mais afim de porcaria nenhuma e que estava tudo por nossa conta, nós começamos a mudar um pouco de opinião. Aí vai, Raidan. Foi bem isso mesmo. Pera, você desculpa que eu tô comendo e ouvindo a conversa, hein? Mas ó, lá na entrevista lá no Borg, quando eu perguntei sobre quando o Raidan saiu da DL e fundou a Airborne, ele falou que o Raidan não tinha nada a ver com a DL e que tinha... É que acontece o seguinte, o Borg, na verdade, vamos chegar lá mais pra frente, mas primeiro vamos contar uma história. Que no final das contas, eu e o Borg saímos tretados da história, né?
Mas a gente Ele chega não lá, mas gostou. até então. A Não, ô história Raidan, o problema é o seguinte: vocês saíram tretados, você já tá pulando lá pra No final. Úrsula. Você tem que É. ver antes, não é isso. Aham. Não, é A o que eu tô gente querendo não dizer. Isso é saiu pro final. tretado da DL. Não, isso aí Quem tô falando, fez as isso é o final. tratativas todas, que o Raidan não se meteu nessas tratativas. Quem fez as tratativas com o Borg, tudo fui eu. Mas como foi o Raidan que escolheu o nome e que fundou a Airborne, eu achei que ele sempre devia ser o Céu, ele tinha que ser o Céu. E o Laserman prometeu que devolveria o Céu para o Raidan. Aham. O Borg faz um cineminha dizendo que não conhece, que não sabe que o Raidan não saiu tretado. Não, o Raidan não saiu tretado da DL. O Borg acabou com a DL e a gente fundou a Reborn. Não saiu tretado. Aliás, O problema é que depois, quando houve uma cena no meio do caminho, e o Cybershot, que hoje está aqui, o Laserman ficou de passado, depois de um ano, o céu da Reborn de volta para o Raidan. Depois de um ano, quando chegou na hora dele passar o céu de volta para o Raidan, a Maligna, que era uma pessoa perigosíssima, disse pro Borg que o Raidan era um cara irresponsável que não tinha condição de ser o céu da Airborne. Isso porque o Cybershot queria o céu da Airborne e convenceu. O Cybershot foi o jogador número 2 ou 3 do Taekwondo. Convenceu a Maligna disso. E aí foram os dois reclamar com o Borg. Aí os dois foram reclamar com o Borg, aí o Borg me chamou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos passar o céu da Airborne pro Cybershot, porque estão dizendo aqui que o Raidan é imaturo e não tem condição ainda de ter o céu de corpo nenhuma. Aí eu virei e falei que eles eram um bando de moleques, que isso não se fazia, porque foi eu, o Raidan e o Vulcano que fundamos, e nós passamos o céu pro Laserman na boa vontade, que o Laserman tinha dado a palavra de homem dele, que ele devolveria o céu pro Raidan. Que isso era que eles não teriam vergonha na cara nem honra se eles fizessem uma coisa dessa, que palavra dada não se voltava atrás. O Laserman, como eu te disse, era um cara decente e deu um basta na Borg e na Maligna naquele momento e falou, não, eu vou devolver o céu pro Raidan porque eu estou saindo do jogo e eu dei minha palavra não volta atrás. E aí ele devolveu o céu pro Raidan, mas quase que ele foi derrubado antes de pegar o céu de volta. Eu tive que dar uma pressão muito grande no Cybershot, na Maligna e no Borg lá, porque a coisa ficou preta. E aí continuou-se isso por fora, esse climinha já assim meio azedo com os assessores do Borg por fora, até o Borg resolver voltar com uma DL fictícia, porque ele ficou meio irritadinho com algumas coisas que aconteceram no jogo, ele resolveu voltar e contratou um monte de gente que não tinha mais nada a ver com a DL. A segunda DL era composta de um bando de gente chamada Ossada, gente que era da IS, gente que era num bando de corpos separadas, gente que depois foi ser Magedon, gente que não existia, que nunca foi DL na vida, que na segunda etapa da DL achou que podia ser DL só porque o chefe era o Borg. E tinha um cara que era assessor dele, como era o nome do desgraçado que me ama, que eu era Troglo, mas antes era o Project Rex. Project Rex. O Project, foi ele que arrumou a treta, né? Ele estava aqui na Airborne, só que ele ajeitou a treta. Ele que ajeitou a confusão toda. Ele estava aqui na Airborne e aí ele começou a conversar com a Illuminati, vivia no TS da Illuminati, o cacete. Aí eu disse que ele era traidor, expulsei ele daqui. Aí ele foi fazer queixinha pro Borg. Aí o Borg veio pro nosso TS. Aí esse Project Rex xingou minha mãe, disse que ele é botafoguense, mora aqui no Rio, disse que ia vir aqui na minha lan house me dar porrada, um monte de coisa. Aí o Borg veio aqui tomar satisfações, a gente explicou, a gente tinha até um bom respeito com o Borg ainda. Ele já tinha voltado com a DL, a gente ficou aliados, porque a gente sempre considerou a DL como a nossa casa-mãe. Diga. O Cochise. Não, tudo bem. É que o Cochise deu uma adiantada, né, na história, porque, na verdade, depois daquela que eu peguei o céu da Airborne, a Airborne passou um ano, que foi essa parte, um ano crescendo sobre o nosso comando, e foi onde teve aquela maior galera jogando, onde a Airborne dominou toda aquela época que foi do 2008, né? Que a gente destruiu com a IS, destruiu com um monte de gente. Com todas as corpos. E que no caso, a ADL, nessa época, a gente ficou, foi esse um ano e ou mais, né? Que a gente ficou mantendo a ADL e mantendo tudo. Até que um dia, a gente tanto encheu o saco do Borg, eu falei, volta, cara, volta, o jogo tá legal, o jogo tá melhorando, tal.
Até que de tanto eu falar com ele e a gente convencer, ele resolveu voltar com a DL. Só que a intenção minha era o quê? Era a gente ser tudo unido. A DL e Airborne, era a mesma família. A única diferença... Isso aí o Raidan tem razão. Ele quis assambarcar, ele queria que a gente fechasse a Airborne e voltasse todo mundo para a DL, entendeu? Mesmo a gente chegou falou para ele que a gente não ia mais fechar a Airborne, que era aliado ou não. A gente devolveu, tipo assim, não falamos, pelo contrário, pedimos para ele voltar e usar tudo, que não queria um centavo, nada de minério que a gente usou para manter a estação. Para nós era um orgulho a DL estar voltando na época, porque era a nossa casa também, né, a DL. E aí o que aconteceu foi que ele arrastou o pessoal, tipo assim, ele montou esse pessoal que igual o Cochise falou e foi pro TS dele. E a gente, nosso TS, até então tava tudo bem, a gente se comunicava, tudo, né? Aí que aconteceu foi que o comando, eu justamente tava falando desse projeto aí que começou, acho que, a influenciar nas conversas, né? Lembro que na época teve um problema porque eu era banido do jogo porque o Commander tinha problema com o Hawks, né? Hawks é um dele, né, Commander? É Hawks, né? Eu era super banido do jogo a toda hora. Então, aí começou que o Borg dizia que se eu deveria parar de jogar para não prejudicar a corporação. E o Raidan dizia que não, que ia me apoiar até o final. E o caramba, um monte de coisinhas, detalhes nisso, né? Mas isso aí é detalhes. Eu não ia parar de jogar de forma alguma porque a Opel me bania 35 vezes por dia. É um pequeno detalhe. Às vezes 40 vezes por dia, mas outras vezes 35. Inclusive eu tive várias contas banidas por simplesmente ser amigo do Cochise no jogo. Então o Cochise era perseguido? Ele era perseguido, porque ele tinha uma treta, virou uma treta meio que, acho que, pessoal. Era treta particular, né? Do Tarquínio e os GMs contra mim, eles não gostavam de mim, meu Mas diabo, o que você fez, Cochise? Mas o que você fazia tanto assim pra ser banido? Pô. Eu nunca fiz nada, o problema é o seguinte... Nunca fez nada? Levou um monte de ban? Estranho, não, o que tu fazia? Não, uma coisa só, tu fazia. Eu, na realidade, eu ameacei levar eles pra justiça, mas eu fui banido por um motivo completamente injusto. O meu banimento foi o seguinte... naquela época havia bugs horrores. Eu tinha um caça chamado Kahuna e um belo dia o meu caça apareceu com um bug que cada vez que eu deslogava o dano dos meus canhões dobrava. Aí o que eu fiz? Mas dobrava mesmo. Cada vez que eu deslogava eu voltava, o dano do meu canhão tinha dobrado. Depois de 5 dias eu atirava num cargueiro em Plaza, eu matava um de Plaza, matava um até em Titã eu matava gente. Era uma coisa assim absurda. Aí eu abri um ticket dizendo que, olha só, por gentileza, está acontecendo isso. Vocês podem voltar com o meu chau normal, porque eu preciso jogar normalmente? Não dá, é impossível jogar assim. Aí eles ficaram de me responder, o ticket não respondia, só que eu continuei jogando. Aí eles me disseram que eu deveria ter parado de jogar naquele exato momento. Olha, gente, eu pagava Opla horrores. Eu sou um dos caras que mais gastou Opla nesse jogo. Eu gastei quase 100 mil reais nessa porcaria desse jogo. Então, eu parar de jogar, eu tô pagando. Por que eu vou parar de jogar? Vocês têm que resolver o problema, cara. Resolvam o problema. Eu não tenho culpa se eu tô atirando e matando 5 com um cargueiro com um tiro só. A culpa não é minha. Resolvam. Agora eu não vou ficar docado. Eu quero jogar. Aí me baniram pela primeira vez. Aí eu comecei a ameaçar. Falei, vou pra justiça, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí começaram a brigar. Tomaram raiva de mim e foi embora. Aí eu liguei pro Tarquínio. Falei com o Tarquínio no telefone. Liguei lá pra porra. Eu esculhambei. Foi coisa braba. A coisa ficou preta. Os caras começaram a perseguir tu, né? Não, me perseguiram. Eu fui inimigo número 1 do Taekwondo. Fiquei eu. O Borg ficou fichinha. É porque eu nunca fui divulgado. Eles não falavam meu nome. Eu não era proibido. Pergunta, não falava. Eu falava no chat. Quando a pessoa perguntava quem é, eu falava assim, eu sou aquele que não pode ser mencionado. Eu não podia nem falar no meu nome. Falar no meu nome dava banimento. Essa é nova. Eu vou contar uma história pra vocês terem uma ideia. Ó, o primeiro banimento meu foi porque ele tava na Corp, né, comandante? Porque você tava na Corp, baniram minhas contas porque o Cochise fazia parte da Corp. Aí eu fui lá, briguei, quebrei o pau, eles falaram, não quero nem saber. Você tá mantendo um rapaz que no caso era o Perry que eles falavam, né? Você tá mantendo o Perry aí dentro e a gente vai banir você toda vez que ele entrar pra tua corp, a gente bane as suas contas. Falou pra mim. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com isso? Se o cara tá jogando, isso é problema de vocês se vira, acha o cara, bane o cara.
né? Eu falava. Aí e foi indo, cada vez foi ficando pior. Chegou ao ponto que se alguém da corporação Airborne falasse com o Perry no jogo, eles baniam minha conta por CCO. Ô, louco, cara. E da sua e da pessoa que falou, e mais de quem tivesse no mesmo nodo. E quem tivesse no nodo da Airborne também ia junto. Uai, eu tenho aqui, depois eu passo pra vocês. Eu tenho uns screenshots eu falando com o Hawks aqui. Eu tenho até hoje guardadinho aqui. o Hawk falando pra mim um dia que ele me baniu a conta porque eu entrei em Plaza e o Perry estava brigando com os caras e eu fui lá dar ajuda e matei os caras pra ajudar a ajudar o Perry. Então ele baniu minha conta, eu perdi tudo minhas contas de novo, meus itens de Hoplon, tudo que eu tinha na época por causa disso. Eu tenho vários screenshots. Tudo de Hoplon e várias vezes roubaram a gente com tudo de Hoplon por causa dessa babaquice. E tem mais, ó, não é só isso não. Eu até esqueci, porra, agora até me fugiu a palavra. O Raidan entrava em Plaza e era banido só por falar comigo. Porra, deu branco aqui no que eu ia falar. Vai indo em frente. Mas quer dizer que o Cochise, ele não podia falar com ninguém. Ninguém podia falar com o Cochise. Não podia falar. Não, qualquer pessoa de outra corp podia falar comigo, não tinha problema. Se fosse de outra corp. Mas ele já. O que eu ia falar é o seguinte: que eles tinham espiões. A Oplon botou espião aqui dentro do TS da Airborne. A Oplon tinha espião na Airborne? Tinha espião dentro do TS da Airborne. Eles dentro do TS? Botou gente dentro do TS da Airborne. Mas tipo Ágelos, assim. Ágelos, não tô querendo dizer que você é um espião, não. Você só tem uma intimidade, você só tem uma intimidade muito grande com a Óculos. Então, eles botaram uma pessoa assim, com uma intimidade muito grande com a Óculos que contava tudo que acontecia aqui dentro. Aí, na hora que eu entrava, pra você ter ideia, eu tive que ficar durante um ano no Skype falando com o Raidan e a gente fazendo Tran, Raidan e Shinhel, que somos 4 marechais o Tran e o Shinhel, eles estão de licença. Eu também estou de licença. O Raidan é que está no comando aí. Eu estou de licença, mas eu venho um pouco mais aqui. Nós 4 marechais, nós ficávamos no Skype conversando. Os outros 3 ficavam no TS e eu não entrava no TS. A gente decidia lá para passar as ordens para cá porque eu não podia entrar no TS. Porque tinha cara da Oplon aqui dentro do TS. 2 ou 3. Pois é, bania mesmo. Eu não sabia dessa, cara. Você tem uma base. A treta do Borg surgiu depois de um banimento meu com o Borg. Foi logo depois. Por que aconteceu? Rolou as tretas lá do projeto, tá uma confusão, eu não lembro mais, o Perry deve lembrar aí. O Cochise, né? Ele fez amizade com os Illuminatis. Os Illuminati eram contra a gente. Ele ficava andando com os Illuminatis e não ficava no nosso TS. Aí eu, chamei a atenção dele dentro do jogo 4 vezes. Vem pro TS. Porque pela ordem do Borg, todo mundo que era DL, quando saiu da DL, teria que ser a Reborn. Os ex-DLs todos teriam que ser a Reborn. E o Project foi para Illuminati. Aí eu botei ele como traidor e fui pro TS da DL, porque a DL continuou com o TS dela jogando outras coisas. Eu fui lá e chamei o Borg e falei, olha, eu expulsei o Project por causa disso, ele é traidor. O cara ficou puto de ter chamado ele de traidor, disse que como a DL tinha acabado, ele não era obrigado a ser a Reborn e obedecer a ordem minha do Raidan de jeito nenhum, que a gente fosse pra puta que pariu, e ele era um esparrinho do Borg. Aí o que aconteceu? O Borg estava frequentando o nosso TS naquela época, ele ainda não tinha recriado a DL, ele estava frequentando o nosso TS e brigando junto com a gente. Ele se lembra, Raidão? Durante umas 2 semanas, ele ficou fazendo ataques junto com a gente. Ele com a bandeira da DL, mas dentro do nosso TS. Aí um belo dia ele entrou aqui com o Project. Ele trouxe o Project, depois do Project ter me ameaçado de vir na minha casa aqui, me bater e me dar um tiro no meio da cabeça. Falei, você vem, porque eu também tô armado e vou dar um tiro no meio do teu peito antes de você dar na minha cabeça. Aí ele entrou aqui com o Project. Na hora que ele entrou aqui com o Project, Rex, eu peguei e bani o Project Rex na mesma hora. Eu tava no ausente, mas cliquei com ele e bani. Aí dali a pouco começou a encher de gente, o Bock ficou esperando. Quando encheu de gente, ele falou, quem foi que baniu o Project Rex? Eu falei, fui eu, por quê? Mas você não podia fazer isso. Eu falei, eu fiz isso por causa disso, disso, disso e disso. Se você não está satisfeito, pode ser retirado aqui. Isso aqui é a minha casa. Não é a sua casa, não. É a minha. Você está aqui de visita.
Você foi convidado para vir aqui. Se você não está satisfeito, você fala aqui. O cara tem muito respeito por você, mas o cara veio aqui, ameaçou matar minha mãe, matar a mim, dar um tiro na minha cara, ele comeu o TS, ele não vai entrar mais. Se você quiser ficar do lado dele, saia fora junto com ele. Acabou. Aí ele pegou e deslogou. Deslogou do TS e não voltou mais aqui. Então, aí, o comandante, depois disso foi, porque começou, o clima ficou pesado, eles marcaram uma reunião no TS deles pra gente comparecer lá, lembra? Lembro. Disso? Que foi quando eu tava com a conta, eu não lembro agora direito qual das contas que tinha me sobrevivido ainda, né? Eu não podia peidar no jogo, eu era banido. Aí, eu entrei lá dentro e pra mim, até hoje, pra mim foi armação. Pra mim foi armação. E pode ser que não, posso estar enganado, mas pra mim foi armação. A gente entrou numa reunião de sala de serviço secreto, só com o general, o marechal lá dentro, eu, o Cochise, o mais acho que o Tran aqui, o Chen Hell, com os marechais e general já para resolver essa situação. Nesse dia, quando acabou a reunião, no outro dia eu fui logar, eu não tinha mais conta. Porque foi o próprio Hawks, eu acho que eu tenho um screenshot ainda. Não falou que era deles, né? Que ele não poderia falar, mas falou que chegou o Mandaram um screenshot comigo lá de Perry, escrito dentro do TS da DL com todos nós aqui. E aí baniram todo mundo que tava lá. Só que engraçado, eles baniram todo mundo da Reborn. E os da DL não baniram nenhum, porque tava falando comigo. Só o da Reborn e da DL não. Só os da Reborn foram banidos porque falaram com o Perry? Por que os da DL que falaram com o Perry não foram banidos? Tinha que banir o Borg, tinha que banir os outros todos. Tá todo mundo do mesmo lado? Era reunião de aliado, tinha que banir todo mundo. Não, o Perry não podia participar da reunião. Bom, então por que só baniu a Reborn e não baniu os DL? Entendeu? Esse foi o problema. Parece até que existia o GM do lado da DL, não do... Entendeu? Não era o GM, não era do lado da DL, não. Isso aí eu sou testemunha. O problema, os GMs era contra mim mesmo. Era isso aí é que era mesmo. Nossa. Cara, tá pisando um calo bonito lá, hein? Não, chegou ao ponto. Ó, pra você ter uma base, chegou ao ponto que eu passei o CO da Airborne pra outros marechal cuidar. E eles falavam que se entrasse alguém na Corpo conversasse com agora, pro CO seria banido. Aí eu não dando de CO, eu era banido. Eu falei, mas eu não sou mais CO, porra. Tá com não, pois é, CO. A gente botou, eu nem lembro quem que a gente botou o CO. A gente botou o CO no cara mais quietinho que existia na porcaria do jogo lá, que não fazia mal a ninguém e que a gente confiava, que era porque qualquer um de nós era um pavio prestes a explodir. Isso tudo por minha causa. O Raidão, o Shinhel, eles não tinham nada contra eles, não. Tanto que eles devolveram as contas do Raidan do Shinhel, volta e meia devolviam depois as contas do Raidan do Shinhel e do Tran. As minhas nunca devolveram, mais de 800 contas nunca devolveram. Na época eles não devolveram minhas contas, eles simplesmente falavam pra mim assim, você foi banido de novo por tal coisa, mas você pode recriar outra conta, tipo assim, pau no seu rabo, vai lá, gasta dinheiro de novo, recriar, mas eu nunca pude recriar outra, eu não tinha direito nem de falar, eu não era nem respondia ticket meu, nem porra nenhuma, nem nada absolutamente. Aí, não, deixa eu prosseguir agora de onde parou. Depois de ter sido banido essas contas e que eu suspeitei que foi a armação dele lá dentro, ainda mantivemos a paz entre nós, a DL, a Bo, o Borg, eu, todo mundo. Continuamos jogando. Só que o Borg teve a infelicidade um dia, que eu já estava desconfiado, eu criei na época o char chamado Senhor da Guerra. Então tô lá upando meu charzinho, entrei, eu upava rapidinho, porque eu pegava aquelas concentração de ursa, não sei o que e tal. Ele encontrou comigo no Node e falou, e aí, tudo bom? Você não quer entrar pro meu clã? Aí eu não falei que era o Raidan por enquanto, né? Eu falei assim, ó, o pessoal da Airborne me chamou, eu tô entrando lá e tal. Aí ele pegou e falou assim pra mim no chat, ó, larga a mão, não entra naquele clã, que lá é uma porcaria, tá falida. Vem pro meu clã. Ele meteu o pau na Airborne, vem pra mim. Nisso eu fiz uma reunião com o pessoal aqui, e eles falaram, não, Raidan, upa aí, deixa quieta. Vamos deixar por enquanto pra lá. Aí tudo bem, deixei pra lá. Aí eu entrei em Ursa com esse char, eu tava no rank 34, lembro até hoje. Falei, vou pegar alta agora, eu passo pros rank alto, beleza, posso comprar 2 canhãozinhos de Hoplon e usa a nave de Taez, né, por enquanto. Entrei lá, tá o Borg e tá o Project Rex, que é o que sempre fez, que pra mim é o que sempre permeou as tretas, né? O Lambisaco, depois que virou Troglo na... Virou o Lambisaco do Borg. Não, ele tinha um outro Lambisaco que era o Stack Overflow, mas ele só lambia o saco no TS, que nem no jogo ele entrava. E a Lambisaco da Maligna, mas o Project Rex era o pior. Aí o que aconteceu? Eu entrei em Úrsula, né? Eles falaram pra mim, né? Sai daqui, senão vamos te abater.
Eu falei, oi, tudo bom, Borg? Eu sou aquele amigo seu que agora há pouco você estava comigo no TS conversando. Falei. Aí ele falou, não quero saber, eu quero que saia daqui. Eu falei, ô louco, velho, eu tava conversando até agora no TS, você não sabe quem eu sou? Ele falou, não quero saber, aí nisso já o projeto veio, meteu bala em mim junto com ele e matou eu. Aí eu falei, agora, aí ele ativou o capeta, né? Eu peguei e voltei lá na mesma hora. Eu reclonei, voltei, parei do lado das pedras. Aí eles começaram, vamos te matar. E eu não atirei, eu fiquei quietinho o tempo todo. Falei, cara, nós estava conversando no TS até agora, o assunto era tal, a gente tava junto, eu não posso falar meu nome por enquanto. Você sabe por que eu não posso falar o nome? Expliquei, ele sabia que era eu, não tinha como ele não saber que era eu. O Raidan não podia falar o nome porque ele tava banido, ele tava com outro char. Ele tava com outro char e já tinha sido banido e a Hoplon já tava puta da vida comigo, porque eles não aguentavam mais banir o Commander, porque o Commander voltava a cada minuto, né? E cansaram de banir eu, então eles começaram a pegar bronca de mim também, porque eu tava, de certa forma, o Commander tava junto comigo, só não falava que tava. Aí eles me mataram, eles me abateram outra vez, o Borg. Nisso eu emputeci, eu peguei, entrei no TS dele, ele entrou na sala, eu não vou falar exatamente o que eu falei, mas eu sei que eu mandei ele pra casa do caralho dentro do TS dele. Eu xinguei ele. Aí ele me baniu do TS. Nisso que ele me baniu do TS, eu voltei pro meu TS e dei ordem de ataque à DL. Falei, agora a partir de hoje a DL vai morrer, nós vamos atacar a TL. E aí foi que surgiu o pau, cara. Aí começou a guerra entre a DL e tudo. Na época, a Airborne tinha dado meio que uma abafada, porque a gente tava com pouco char. Tinha muito char que tinha saído da Airborne, ido pra DL, porque justamente com essa propaganda que o Borg fazia de levar a galera nossa pra lá e falava que a Corp a gente deixava ir pra DL, porque a gente achava que a gente e a DL era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então quando um cara falava, eu queria jogar na DL, eu, não, vai, meu irmão, nós e a DL é a mesma coisa. Não faz... Você quer botar chalar, a gente é tudo a mesma coisa. Você quer ficar lá, fica, quer ficar aqui, fica, não faz diferença. A gente só não vai acabar com a Corp. A gente também é DL. A gente achava tipo isso, assim, então tinha muita gente lá. E tinha muito jogador daqui, amigaço nosso, que tava lá. E aí imagina o clima que virou, porque entrou uma guerra entre amigos, né? Criou aquela guerra. O problema não foi a DL e a Airborne. O problema foi o Borg, eu e Raidan. Foi esse o problema. O Borg, eu, Raidan e Project Rex. Foram 4 sujeitos. Eu, Raidan de um lado, Borg e Project Rex do outro. A Airborne e a DL nunca brigaram. Não é isso. Por isso que a gente fez... Até hoje a gente briga dizendo que a DL é nossa. A DL não é nossa. A DL é dos DLs originais. Daqueles DLs que eram DL junto com a gente. Não é do vocês fizeram parte. Sim, nós fizemos parte. Nós éramos DL. Nós somos DL até hoje. Mas, eu sou DL. Eu sou mais DL do que a Airborne. Se o Borg quisesse voltar... O problema é que a DL não existe mais. Oi? Se o Borg quisesse voltar... Não, jamais. O Borg dava é um idiota. A DL pode voltar à vontade. Se chegar aí o T-Rex, o Manteiga, o Gilgamesh, o... Mas quem, Raidan? Vai falando aí, tem um monte. Tem um monte, cara, que eu não vou lembrar. Tem um monte deles, qualquer um deles que chegar e falar assim, olha, me dá minha posição de general, o céu não vai sair do Raidan, que eu não deixo. Mas ele quer a posição de general, quer tocar a corda pra frente, na mesma hora eu entrego. Pro Manteiga, pro Gilgamesh, pro T-Rex, a gente entrega na mesma hora. Eles são DL de coração. São gente que, porra, foram parceiro nosso, Lancaster. Esses todos podem fazer o que quiser com a DL, caso, a gente guardou a DL pra eles. Mas se no caso o Borg fazer um pedido oficial com X e Commander, manda o meu nome da corporação pra mim, você não dava ele? Não, eu dou um par de cravos e de rosa pra botar na sepultura dele. O que tá agora rolando no jogo no momento? Tem alguma coisa a ver com a antiga? Não tem nada. A DL que tá no jogo, pra mim, ó, infelizmente, eu não sei. Até ontem a gente conversou com o Munra. Pra mim, o Munra, eu não lembro muito bem de que época era o Munra, mas a voz dele não é estranha. Creio que ele seja um DL das antigas. Inclusive, oferecemos ontem pra ele a DL original pra ele tocar junto com a gente. Falamos pra ele acabar com essa fake e tocar a DL original. Fizemos uma proposta pra ele, mas eu acho difícil que ele tem compromissos com outras pessoas que são inimigas, são pessoas que não gostam muito da gente. O problema é o seguinte, eu não culpo, nem eu nem Raidan, isso aí nós concordamos, a gente não culpa ninguém de criar essas corpos fakes. A gente culpa a Hoplon porque não tem vergonha na cara, não tem honra, e é por isso que eu fui banido várias vezes, porque eu falo isso mesmo.
não tem vergonha na cara, não tem honra, não tem palavra. Não tem palavra por quê? Porque no final de 2008 prometeu reserva de domínio. Nós todos fizemos reserva de domínio de nomes. Quando começou o LU, a reserva de domínio de nome foi pro cacete. Eles faltaram com a palavra. As corpos que eram nossas foram... antes você não podia botar um nome nem parecido, nem similar, que a cópia era banida e a gente era obrigado a trocar. Isso é uma questão de respeito. Isso é uma questão de respeito com o sujeito que fez uma corp, que criou aquela corp, que lutou pelaquela corp anos e anos e anos. Você deixar um cara ficar fazendo um monte de fake da sua corp ou do seu char é uma falta de vergonha na cara. E a porra da Oplon não honrou a palavra. Eles não são homens suficientes, não é uma empresa séria para honrar a palavra a respeito disso. Mas assim, por exemplo, até hoje eu vejo o Taekwondo agora no Live Universe somente a Dirt Law, e vocês também falam que a Templários também seja um nome fake, mas por que? Eu nunca vi o nome Templários. A Templários é nossa, nós temos a Templários, o céu da Templários é nossa. Se você quiser que a gente desfile com a Templários aí, original, a gente desfila. Não estou dizendo nada, estou falando que pergunta. Calma. Não, a Templários, inclusive... A Templários era eu era o céu da Templários. O céu da Templários foi dado do Borg e foi dado por Viramundos. A Templários era uma corporação da Detlau, era a segunda corporação da Detlau. O Borg, quando saiu do jogo, falou pro Viramundo era o maior minerador da DL. Ele sustentou a DL de minério para fazer todas as estações. Então o Borg quis dar o céu pro Viramundo, mas o Viramundo é enrolado até debaixo d'água para administrar o céu, entendeu? Para fazer. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com o céu e deixei ele como marechal. Ele cuidava de tudo, mas eu fazia a parte administrativa de ticket e de pagamento da estação, porque ele se embolava, podia dar uma confusão. Só isso, mas ele é que mandava na Templários. Eu honrei a palavra com o Borg. Então a Templários sempre foi da DL e a DL e a Templários nossa, a gente que cuidava das estações e tudo. O céu era meu. Isso aí nunca foi. Essa Templário que existe aí é uma coisa que é Templários Corp, tanto que eles não podem nem usar o nome Templários, porque o nome Templários é nosso. Eles usam Templários Corp. Isso aí é uma invenção completamente doida deles. Não sei de onde tiraram com a cabeça que eles são Templários. É uma inveja que tem de querer ressuscitar coisas antigas que eles não têm, eles não são donos. Aí ficam querendo fazer um fake daquele negócio. Não existe. As corpos estão com a gente, são nossas. E a gente não usa porque não quer. Não adianta ele botar um C depois, um espaço no meio. Isso aí é que a permissividade da Open permite isso. Aí eles acham que eles são os originais daquela coisa. Não são. Se a gente quisesse, eu e Raidan quisermos amanhã, todos os Airborne vão sair passeando de Templários ou de DL. É só a gente querer, é só mudar todo mundo de corp. E vamos sair com a original, eles vão ver que a original é nossa. Que antigamente, é um absurdo da parte da Oplon isso. Na versão 2008, a gente tinha várias corpos secundárias, porque a gente tinha muita... Nós tivemos quanto? 36 estações, não foi, comandante? 36? 36 estações. A gente teve 36 estações. Então, cada corpo tinha lá 3, 4, 5 estações. Nós tinha estação nível 5, nós tinha estação nível 4, nível 3. Que era a única que tinha, era Airborne. E a gente tinha várias corpos. Tinha Airborne Ranger, Airborne Defense, Airborne Force. E tinha outros nomes que faziam parte da Airborne também. E esses nomes, foi reservado os nomes e nessa versão deram uma mínima para os nomes, entendeu? Não, inclusive o nego fez um monte de Airborne aí, logo que entrou esse Taekwondo Live Universo aí, fizeram um monte de Airborne fake aí, Airborne o próprio Puxeiroso. Quem era o Puxeiroso, Puxeiroso? Não, o Puxeiroso era nosso, no início, é nosso até hoje. No início, Live News, ele criou um Airborne, não sei o que lá, ele tava até jogando. Não, mas isso não foi fake, não. Era porque a gente não estava jogando. E o Pulseiroso, como é o nome dele mesmo? É o Antrax, ele fez sob permissão nossa. O Antrax é general daqui da gente. Como a gente não estava jogando, ele entrou e criou uma Airborne, ele queria ir jogando. Mas depois ele entrou aqui, viu, a gente mandou ele sossegar com aquela e passar para outro. Aquilo não foi fake, aquilo foi só um dos nossos generais, como a gente não estava jogando, que a gente não dava a mínima bola pro LU no começo, ele estava afim e ele foi lá e botou, porque ele é Airborne até o fundo da alma, ele criou uma e foi indo em frente. Entendi. Mas assim, ó, no Taekwondo, rolando aquele Taekwondo 2008 lá, a Airborne conseguiu adquirir, parece que foram 72 estações, se não me engano,
Não, 36. 36. Nem, porque não tinha. Não tinha o povo aumenta. porcentagem. Assim não. Tinha umas 36. 40 e poucas, a gente pegou 36, sobraram mais 8 aí pra ralé. Aí existiu muita gente, até o pessoal que saiu da Airborne, que havia bug e que somente a galera da Airborne sabia de duplicar, de aumentar. Existia isso no Taekwondo ou não? Não, para pegar a estação não tinha bug para pegar a estação. Uma hora ou outra tinha um Não, bug dos minérios, ou outro. Os minérios, itens, dinheiro. Minérios também não existiam bug, pelo menos que a gente reconheça. Existiam bugs, às vezes, de armas que aconteciam, que foi mais pro final que começou a acontecer uns bugs, começaram a atualizar o jogo, começou a dar merda. Bug de arma, bug de dobrar nave. No começo, quando era a ADL, tinha um bug lá em Plaza que você trocava uma porcaria de um item por um outro item determinado, que eu não me lembro o que, e se você botasse uma determinada quantia em dinheiro, tipo 1 milhão, ficava 1 milhão de um lado com 1 milhão do outro, pro mesmo cara. O cara ficava dobrando. Então o nego passava o dia inteiro fazendo aquilo, mas isso foi na época da DL. Eu não sei. Eu acho que foi em off que o Borg falou isso lá na entrevista, falando que havia bug no Taekwondo, que o cara ficava milionário. Ficava cheio de minério. Tinham vários bugs. E que somente poucas nós pessoas fizemos o Raidan vai contar enquanto eu Não, vou na dar um verdade, pulinho aqui. Conta aquela história dos canhões, que aquilo não era um bug, aquilo foi uma rota comercial esquecida, não era um bug. Conta como é que foi, Raidan, que eu já vou. Aconteceu que um certo dia eu andando no lodo aí encontrei um cara lá, o cara começou a bater papo comigo, o cara era novato, né? Eu tinha um pessoal matando ele, eu fui lá, ajudei a matar os caras que estavam matando ele, aí virou amigo meu lá na hora. Aí eu falei, você quer entrar pra Airborne e tal? Aí eu falei, você tá precisando de dinheiro, de arma? Eu te passo tudo aqui, eu tenho aqui. Ele falou, cara, não tô precisando, eu tenho na época acho que era 1.200.000, eu não sei se era 1 milhão que falava na época, já esqueço. Só sei que esse 1.200.000 era muito dinheiro pra ter, né? Eu falei, era caralho, velho, como que você tem esse dinheiro? Você tá começando hoje, então você tem outros charges. Ele falou, não, velho, eu descobri um esquema. Eu falei, então me passa esse esquema agora. Aí trouxe ele pro TS, esse cara chegou em mim e falou, vem comigo pra Titã. Eu falei, beleza, vamos lá. Deu o que a gente tem? Ele falou, compra arma tal. Comprei arma tal. Ele falou, agora carrega teu container, que eu tava na época, eu tava com um Azaruk, né? Azaruk 3. Carrega de arma aí dentro e vem comigo. Carreguei de arma, fomos embora, atravessamos por séries, Terra, depois eu não lembro o que era ali, Vênus. Não sei se era Vênus. O que vinha depois de Vênus, eu não lembro ali. Vênus, tinha Terra, tinha Sedna, sei lá, também não, mas era pro outro lado lá. Eu não sei se era Vênus que era o lugar. Acho que era Terra, Vênus. depois Lua, depois Vênus, né? Acho que era Vênus, você tem razão, é isso aí. Aí ele falou, doca aí em Vênus. Aí, tipo assim, o canhão que eu pagava, vamos supor, 1.000 lá em Titã, eu vendia por 13.000 em Vênus. Ô, louco! Entendeu? Aí, meu amigo, em uma semana, até que a Hoplon percebesse, nós ficamos bilhardários. Tipo assim, eu peguei, juntei o Commander, mais o Tran e mais o Chen Hell. Só peguei os Marechal, só os 4 fundadores. Eu descobri um negócio, tem um negócio aqui, nós vamos fazer e vamos ficar ricos nesse jogo. Aí catamos, a gente ficou até, como o Commander diz, até sem comer e sem dormir, carregando isso aí. Uma semana, aí a Hoplon, não sei se tocou, que tava saindo muita coisa, foi lá e tirou essa, que pra nós era uma rota comercial, na verdade, que teve em outras versões e foi tirada, só que eu acho que eles esqueceram dessa rota comercial e sobrou essa pra trás. Aí a gente pegou e deitamos e rolamos, ficamos com muito dinheiro com essas rotas comerciais. Isso não deixa de ser um bug, né? Porque foi uma falha. Eu acho, pra mim, não é um bug, vamos supor, existia isso no jogo, eles tiraram e esqueceram pra trás o negócio. Ou tava ali pra ser usado e ninguém descobriu. Esse cara descobriu. Entendeu? Só que como caiu na mão da Airborne e Cochise, que nego queria matar o Cochise, eles deram jeito de tirar na mesma hora. Tu lembra o canhão? Eu tenho a lista todinha do material que era vendido em Eden, que é em Vênus, né? Cara, isso é muita informação pro meu cérebro. Até o canhão. O que foi, Raidan? O Cochise, você lembra o nome do canhão que nós transportava? Não, eu lembro, era duplo, plasma, mas não lembro qual. Se disserem aí, se você tem a lista, se você não, falar, eu lembro. É de Titã. É Titã? Titã. Não, mas tu vendia lá, né? Você comprava em Titã e vendia Você em Vênus. comprava em Titã, aqui, como era o nome? Syracuse. Você comprava em Syracuse, em Titã, que tinha um sujeito lá que foi genial, que botou o nome de um char de Syracuse também, que você chegava lá, em vez de vender para a estação, vendia por ele por muito menos, o cara ficou bilhardário.
Tinha coisa que só no 2008 podia fazer, que era genial. Aí, mas esse canhão era em Syracuse. Se você disser o nome dele, era um canhão de partícula duplo, que eu não lembro o nome. No início aquele vender OP de condensado, sei lá, uma coisa lá que vendia que dava 13.500, o cara apertava 3 vezes o botão do mouse, na bolinha, no botão direito e esquerdo, triplicava, né? E os caras conseguiam. Depois Cálculo... Não, isso aí daí não conseguimos, não. Eu não lembro de depois Cálculo descobriu. Não, mas olha só, isso aí comparado com o canhão não era triplicar, não. Era centuplicar. Triplicar, comprava 100 e, porra... Era uma coisa assim absurda. Quanto que era? Nós não pagava 1.000 e vendia 13.000, não era isso? Não, muito mais. Eu pagava 1.000 e vendia 130 mil. Era uma coisa assim. A gente conseguiu levar a estação para o nível 5, Raidan. A gente levou a estação para o nível 5, coisa praticamente impossível no jogo. Impossível. Não, nós fizemos em uma semana, né? Levamos todas. Nível 4, nível 5, o jogo era programado para alguém conseguir isso em 2 anos. A gente fez em uma semana. Pra ter uma ideia, só não fizemos todas as estações nível 5, mesmo porque precisava mais de minério para depois pagar, porque cada estação depende do nível, você tinha que bancar mais minério para pagar. Aí, então a gente não elevou tanto as outras estações. Fizemos só na Airborne principal mesmo. Não foi só isso também. Cada vez que a gente subia ela um nível, eu e o Raidan ficavam assim, extremamente nervosos para ver o que ia aparecer de benefício pra gente. E só aumentava os minérios e não tinha benefício nenhum. A gente achava que a gente ia poder construir nave, que a gente ia poder fazer alguma coisa, que teria um benefício, porque o jogo prometia aquilo. Cada vez que você sobe o nível da estação, prometeria que você podia fabricar alguma nave, fazer alguma coisa, e não acontecia nada. A única coisa que acontecia era o aumento do número de players. Só isso. Isso aí pra gente não era vantagem. A gente tinha 8, 9, 10 Airbornes, a gente botava metade de cada um. Não justificava o dinheiro. O jogo, dentro da sua filosofia, prometia que a estação industrial, se você fabricasse, você aumentava uma estação industrial, você fabricasse 10 naves, quando você subisse ela de nível, você fabricaria 15, você fabricaria 20, ou então, a partir do nível 3, você começaria a fabricar naves, e o jogo nunca fez o que prometeu. Se vocês lembram do 2008, tinha pizza, tinha cerveja estelar, aquela coisa toda que era pra gente andar dentro da estação. Tinha até um kit com revólver que você recebia pra botar na cintura. E o cacete, aquilo tudo foi uma utopia que eles prometeram e não aconteceram. Então o jogo tinha uma porrada de utopias que eram prometidas e que não aconteciam. Você pagava uma nota para levar uma estação lá pra casa do cacete, que era tudo uma utopia e não acontecia. Nós jogamos dinheiro na lata do lixo, na realidade. Valeu pelo quê? Pelo a Reborn ficar reconhecida como a única corp que teve uma estação nível 5. Não somente uma, né? 32 estações. Era um monte, né? Era muita estação. 36 estações 36. E uma no nível 5. 36. Mas você ter uma estação no nível 5 era só uma questão de prestígio. Porque na funcionabilidade, que era o que eu e o Raidan estavam procurando, era ver o que acontecia na realidade. Não tinha nada. Tinha uma missão, né, Raidan? Aquela missão que... eu fiz todas as missões que você imaginar pra tentar achar a bendita da Aquela missão que tinha que levar não sei o que, não sei aonde, que o cara ia te responder, que a gente tentou aquilo 880 vezes e o cara no final não te entregava a porcaria do não sei o que do tempo. Como era aquela porcaria? Eu não sei. O cara ficava... Lá não é Last Qual era a missão? Eu nem lembro. Eu não lembro mais ia lá, o cara fazia uma pergunta pra ele e ele não conseguia responder nunca. Ele respondia a pergunta, ou certo ou errado, nunca dava o negócio pra ele. A missão era, no final, era a missão mais fodona, era a última Diz que era a última missão que ia te liberar pra você fazer equipamento de OP, nave de OP, essas coisas. Nave de OP eu acho difícil, acho que não tinha isso naquela época. Tinha, a gente tinha nave de OP. Tinha promessa, né? Tinha um monte de fazer nave de OP. mesmo, acabou. Eu fiz muita missão, mas não cheguei a terminar todas, não. Eu terminei o jogo com 5 naves de OP no meu hangar. Eu tinha só uma só. Porque é o seguinte, antes dessa versão, já teve as naves de OP. Aí eles tiraram. Porque era interessante vender o Hoplon, as naves de Hoplon, né? Era bem mais interessante. Mas assim, eu parei de jogar. Raidan, houve algum momento que a Airborne disse, bora parar de jogar o 2008? E parou de jogar, não? Houve várias vezes. Houve várias vezes de emputecer, porque vira e mexe saiu uma merda. E a merda que saía era assim, era Hoplon contra a gente. Bania fulano, bania ciclano, não sei o quê. Aí emputecia todo mundo, sumiu uma semana, daqui a pouco ia se acalmando, voltava.
Mas teve várias vezes de parar. Inclusive, em 2008 a gente parou, fizemos um vídeo. Quando a gente parou, a gente fez um vídeo. Nós tinha muitos players quando paramos. Fizemos um vídeo de despedida que, se você ver o nome das pessoas que tem lá, tem quase 100 nomes. Todo mundo se despedindo e a nave de cada um passando. Você viu esse vídeo? Eu vi. Todo mundo viu, né? Então, aí, vamos supor, teve várias vezes. É igual no Lu agora. A gente voltou várias vezes. Você pode presenciar que a gente, por várias vezes, estava com um monte de gente andando e de repente sumia e parava de novo. Por que acontece? Vira e mexe, acontece uma merda e emputece a gente. Aí fala, não tem jeito, cara, 70. A hora que você acha que o jogo vai, os caras vão ouvir os players, agora eles vão ouvir os players, vão mudar ali, vão arrumar. Aí faz uma atualização que for tudo. Aí todo mundo desanima e sai. Então fica essa montanha russa. E como o Cochise até falou, ele perdeu muito dinheiro no 2008 e continuou perdendo o Live Universe. O jogo nunca mudou. Eu só jogo isso, cara. Eu não jogo outro jogo. Eu não me interesso por outro jogo. Eu jogo isso aqui de teimosia, porque um dia eu vou ganhar da Opel. Eu quero botar. Eu não jogo Taekwondo pra ganhar do consórcio. O consórcio é merda pra mim. Eu não tô nem aí pro consórcio. Eu jogo o Taekwondo pra ganhar da Opel. Pra ver se eu coloco a Opel com a cabeça no lugar. Pelo amor de Deus. Para de pegar dinheiro do BNDES e embromar o povo e faz um jogo decente. Não, porque eles vivem do dinheiro do BNDES. Agora que vai engrenar? Hã? Vocês acham agora que o jogo engrena? Eu não acho que o jogo engrena porra nenhuma. Eu acho que é uma embromação do cacete. Não acho que engrena absolutamente. Eu tô esperando isso desde 2005. Eu tô sendo enganado e vou continuar sendo enganado. Desde 2005. Eu vou acabar voltando a ser banido se eu continuar falando esse monte de merda que eu tô falando aqui. É nada. Banido agora, cara. Só leva aquela chamadinha. Entrou um sujeito na sala aí e falou assim pra mim: mandar dinheiro mais pra mim. Olha o nome dele aí. Sim. Rony, fica quieto, Rony. Melhor não participar. Mas deixa eu dizer, a parte da Airborne que foi no 2008 e que eu lembro muito foi a parte de fechar nodo. Era fechar nodo em Iceball, Úrsula. Descia pra séries e tanto é que tá passando lá umas fotos. Aquilo lá dava tesão, cara, de fazer. Mas o pessoal da Irmandade começou aquilo, né? Foi pra DL, foi pra Reborn, foi descendo pra Conduta. Quando saiu a primeira treta, que é onde saiu a treta contra nós, contra a DL lá, na época, eu que criei aquele negócio, que o pessoal até fala hoje aí, mas quem criou o Comando é próprio, quem criou a coalizão foi eu. Eu convidei a Irmandade, a Illuminati... Pra bater de frente com a DL. Não, o Raidan só chegou no dia seguinte de manhã pra mim, assim, porque eu chegava aqui 4 horas da manhã, né? O Raidan jogava a noite inteira, eu dormia a noite inteira, o Raidan jogava a noite inteira, eu jogava de dia e jogava de noite. Então a gente revezava. Aí no dia de manhã, e entre 4 e 7 da manhã a gente se encontrava pra botar os assuntos em dia. Comando, eu fiz uma coisa que você não vai gostar. Eu falei, o que é, meu filho? Eu fiz uma aliança com a Irmandade. Eu falei, Raidan, você tá maluco? O que você fez, Raidan? Você tá maluco? Você tá doido? Aí me explicou tudo que ele fez uma porra com ele. O Raidan, até errando, ele acerta, entendeu? Então, tudo que ele fez, não adianta discutir, porque mesmo quando ele erra, ele acerta. O negócio deu um certo do cacete, foi sensacional. Tanto é que foi aqui, ó. Foi isso que fez o Borg voltar com a DL. Ficou nervosíssimo. Foi de quê? Em 2 semanas nós acabamos com a DL. Não só a Airborne, como a ajuda de todas as outras corps. A Irmandade, as outras Airborne. Acabou com a DL. A DL parou de jogar e fechou a porta de novo. Aí na hora que a DL acabou de jogar, parou de jogar, a gente destruiu a Irmandade e as outras corps. Porque isso aí era o delay. Era o plano, né? Funcionando. Mas foi muito interessante. Mas quando eu fiz a coalizão, eu cheguei no Walk, pra todos os seus outros, eu falei, isso foi a gente joga honestamente, Robert. Isso foi avisado antes. Depois que a DL foi destruída, cada um se deu por todos. Eu lembro. Eu passei muito bem, falei, a gente depois, porque também senão o jogo não tem graça. Queira ou não, a Airborne tinha muito pessoal xingava, a Airborne brigava, mas a Airborne dava alegria pro povo porque a gente matava e a gente morria, entendeu? Então, até hoje a gente com uma dúzia de pessoas dá alegria, né? A gente volta, o jogo vira outra coisa. Mas acaba o marasmo. Agora, muita coisa que não muda é o jogo. O grande problema, Robert, a gente fechava nodo, e se o Taekwondo 2008 estivesse aqui, eu fecharia outra vez, porque se eu pego aqui, nós temos cadastro de quase 500 afiliados nossos.
Se eu ligo pros caras e falo assim, tem PVP de 1 hora, porque eu tenho telefone dos caras, a gente tem e-mail, tem telefone, tem tudo. A gente conhece, é gente que é amigo nosso de anos, são, porra, não sei nem quantos anos. Agora, eu ligo pro sujeito, o cara pergunta assim, quanto tempo tá durando o PVP? Eu falo, 20 segundos. Aí, o que adianta? Rubens, você vem, se eu ligo pra você, Rubens, tu é meu amigo de 10 anos, você parou de jogar taekwondo, eu ligo pra você, Rubens, a Airborne voltou, Rubens, nós voltamos, você é Airborne, ou então a IS voltou, Rubens, nós somos IS. Aí você vira pra mim, o Cochise, o PVP tá legal? Eu falei, né? Tá durando 20 segundos. Aí você fala assim, ô Cochise, vai tomar no cu, Cochise. É o mínimo, né? E dura que é isso que eu vejo, cara. Você tá me ligando pra quê, Cochise? Porra, eu tô tomando uma cerveja, tu vai me ligar pra dizer que eu vou ir pra tomar um PVP de 20 segundos, cara. Vou fechar nodo como? Tá maluco? Você tá delirando. Você tá me chamando pra quê? Você não quer que eu volte, como dizia o professor Raimundo. Você não quer que eu volte. Não é Foi possível, igual aconteceu essa última volta nossa, que a gente chegou a botar 55 players no nodo. O TS nosso tava ficando. A gente tava jogando outro jogo, tinha parado com o TKD novamente, né? aí eu tava jogando outro jogo, jogamos vários jogos que até enjoou. E aí o TS começou a esvaziar um pouco, porque não tinha mais nada. Aí eu cheguei no dia no Etron, né? Falei, Etron, tô com uma ideia, cara. Ele falou, o que é a ideia? Eu tô pensando em a gente voltar a jogar o TKD. Eu falei, você tá louco? Aí eu falei, não, mas escuta o que eu vou falar. Eu tenho uma ideia boa. Você viu que o nosso teste deu uma esvaziada e tal. Falei, eu vou botar lá no grupo do Face que a gente voltou a jogar o TKD, que teve uma atualização e que o jogo tá muito foda. Tá parecido com 2008. Aí eu falei, você tá louco? Falei, não, você vai ver que em uma semana volta toda a galera. Rapaz, foi dito e feito. Eu fiz essa loucura, entrei com o Etron na mesma hora no jogo, aprendemos tudo que tinha no jogo pra poder passar pro pessoal. Aí eu postei, cara, em uma semana começou a sair gente que a gente não via fazia tempo. Foi aparecendo. Só que infelizmente deu no que deu, que começou tudo a mesma ladainha. O problema é que eles não... Sabe aquela história do lobo e do cordeiro? Olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. A gente falava, tá legal, aí vem. Aí o cara, porra, sai. Porra, tá uma merda, você chamou aqui, só dá uma... Aí sai. Aí daí vem uma atualização, a gente vê, agora ficou legal. A gente chama 4, 5 vezes. Na sexta que a gente chama, o nego não vem mais. A gente vai chamar, eu vou dizer pra você, sinceramente, se eu fizer um puta esforço, né, eu e o Raidan, eles confiam na nossa palavra. A gente bota 100 Airborne aqui dentro, ou 200 amanhã. Mas a gente tem que provar, hoje em dia, a gente tem que provar o que é verdade, o que a gente tá falando. Antigamente, eu confiava na nossa palavra direto. Hoje em dia, não, a gente vai ter que provar. E não é a gente que vai ter que provar, quem tem que provar é a Oplo. Eu não vou chamar mais. Eu não vou gritar por 200 Airborne. Se eu quiser gritar por 200 Airborne para vir me encontrar no meio do aterro do Flamengo, eu sei que tem nego aí no Brasil inteiro que vai pegar o avião e vem encontrar comigo aqui. Para fazer uma reunião da Airborne, sentar todo mundo lá e tomar cerveja. Porque vai saber que é uma realidade. Agora, a gente dizer para esses Airborne que o Taekwondo tá legal, ninguém acredita mais, cara. É o lobo e cadê o lobo? Não tem lobo nenhum. Essa última a gente convocar coisa e eles vão achar que a gente é mentiroso, entendeu? Então, a próxima vez, eu posso convocar 200 Airborne, mas primeiro, a Oplo vai ter que me provar que os 200 Airborne merecem ser convocados, para eu dar lá a minha palavra pela última vez, porque eles estão cansados de ser enganados. Eu não vou chamar meu contingente todo que tá lá de novo, porque vão acabar perdendo a confiança em mim no Raidan se a gente chamar. Verdade. Não vou fazer isso de novo. Agora, que nem essa semana a Dara vem conversando comigo já tem semanas. Raidão, o pessoal tá pedindo lá, entra no TKD, traz uma galera. Aí eu tô jogando Battlefield 4, né? E inclusive eu tava com a galera toda na sala. O pessoal eu acho que deu uma sumida, porque paramos de jogar. Aí, e vai. Eu falei, não, mas Dara. Aí eu fico pensando, porra, mas o que eu vou falar pros caras, meu Deus? O jogo é o mesmo. Como que eu vou chamar os caras pra a gente tá chamando, né, Raidan? A gente tá chamando agora no momento esses que estavam jogando aqui nos últimos 2, 3 meses. Nós não estamos chamando ninguém das antigas, não. Não estamos nem arriscando, porque eles vão chegar aqui e vão mandar a gente pra puta que pariu, porque a gente aqui tem, os nossos subordinados têm liberdade pra mandar a gente pra casa do cacete à vontade, não tem problema, tudo na base da amizade. Desde que seja amigavelmente, não seja
na hora de batalha, fora de ordem, descumprindo ordem, descumprindo hierarquia, na amizade, pode me mandar lá pro raio com os Esparta que eu não me importo, não. E é o que vai acontecer se a gente chamar, né, Raidão? Os caras vão falar o quê? O que vocês chamaram aqui pra quê, meu irmão? Me chama pra bater papo, mas não chama pra jogar essa merda, não. Então, o que a gente tá esperando é essa mudança. Estão torcendo. Na verdade, a gente torce para que o jogo volte a ser parecido com o 2008. Para ter algumas coisas para fazer. Eles podiam refazer esse jogo 2008. Que o jogo era bom, era ótimo jogo. Só tinha lag. Olha só, eu acho que a plataforma, os nodos, apesar de serem fantasiosos, porque eu nunca vi trovejar no espaço, nem ter nuvem no espaço, sai trovão, sai raio no espaço, é uma coisa de louco, né? O cara tem uma imaginação do cacete. O espaço é cor de rosa, o espaço é verde, o espaço é amarelo e troveja e tem nuvens. É impressionante isso. O cara deve ter assistido todos os filmes de ficção científica possíveis e imagináveis e depois dormiu e embaralhou aquela merda toda lá, igual o coquetel. Aí o que acontece? Apesar disso tudo, os nodos eu acho até que são melhores do que os nodos do outro Taekwondo. Só não concordo com aquela grade lá no final, porque tem uma porcaria de uma grade que eu não sei se ainda tem. A última vez tem. Eu vi que aquela grade é um absurdo. Isso é uma coisa de louco, não existe. Não vamos exagerar de pedir que o cara volte para a plataforma anterior, porque essa uma era em Java, a outra em outra escritura. O problema não é esse, é a estrutura financeira do jogo, a estrutura de corpos do jogo, manter a autonomia das corpos, a palavra, a honra dizendo que a corp é aquela corp, é essa é a corp, para manter identidade. A identidade do sujeito que vem desde 2008 é importante, o cara tem honra com aquela identidade. Depois manter a honra das corpos, esse negócio de facção é uma coisa de idiota. Eu não sei quem foi o imbecil lá dentro da OP que resolveu essa merda. O cara tem que pedir demissão e trabalhar em um supermercado como empacotador. Deixa pra lá. E não tem a mínima lógica, é voltar a estrutura do 2008, a estrutura financeira, a estrutura de guerra, as naves do 2008, batedor, mina, tem que voltar a mina, o tipo de PVP, isso é que tem que voltar. Não precisa mexer em nodo, não, é só mexer. Os canhão, pelo menos, ser igual os canhões, o tipo de PVP, o tipo de cargueiro, é voltar com a maneira como funcionava sem o lag. Porque nessa plataforma não dá lag. Deixa esses nodos, deixa essa plataforma para não dar lag. Então. E mantém tirar essas magias aí também. Isso é purpurina, né? Eu não tô aqui para pular carnaval, eu vim jogar Mas deixa eu falar, Curtiz. Teve muita gente que mandou pergunta, e uma das perguntas que eu selecionei foi o Etro. Ele mandou uma pergunta falando se o Commander tinha, ou teria, ou ainda ficou com raiva dele de um assunto que ocorreu há muito tempo. Houve essa raiva com o Etron? Essa é a pergunta dele. Não, olha, o meu problema com o Etron foi o seguinte, nós não tivemos um problema em si. O Etron é meu amigo pra cacete, o Etron mora no Rio de Janeiro, a gente bebe cerveja junto, o Ceifeiro, que tem um tal de Ceifeiro X aí em outro lugar aí, que ele não existe. O Ceifeiro é irmão do Etron. Um é o Vitor, o outro é o Hugo. Eles são duas pessoas maravilhosas, dois garotos maravilhosos. O problema do Etron foi o seguinte, eu fiquei 1 ano sem jogar. Quando o Raidan chamou para voltar a jogar o Taekwondo, eu já disse que é o único jogo que eu jogo. Eu voltei a jogar o Taekwondo. E antiguidade é posto. O Etron ficou comandando a Corp, porque o Raidan não liga um pingo para comandar a Corp. O Raidan é chefe de batalha. O Raidan, ele é o céu, é o chefe de batalha, ao respeito, mas a parte organizacional da Corp, o Raidan não se mete absolutamente. A não ser que a gente dê um empurrãozinho nele, faça ele falar alguma coisa, aí ele faz. E o Etron ficou responsável por essa porra toda. Quando o Taekwondo voltou, o Raidan falou, vamos lá, coisa de comando, vamos fazer a porra do... Vamos lá. Eu falei, tá bom, porra, tá me chamando? Eu vou. Aí voltei. O Etron não estava muito afim de me obedecer. Porque ele achou que eu devia estar aposentado e o cacete, o pessoal... Foi uma briguinha interna. Aí nós tivemos um desentendimento interno, assim, tipo pai e filho, porque eu tenho idade para ser pai do Etron. O Etron é mais novo que minhas filhas.
E nós tivemos uma briga muito séria, ficamos estremecidos durante muito tempo, mas a gente brigando daqui, brigando dali, durante uns 3 meses nós chegamos a uma conclusão e hoje em dia só não beijamos na boca porque a gente é homem. Mas isso aí é briga de pai e filho. Não, é briga de pai e filho. E junto dele, quando ele uma saiu... pessoa maravilhosa, tem uma família maravilhosa, a mãe dele e o irmão dele são pessoas maravilhosas, é um cara extremamente família, extremamente ajuizado, uma pessoa muito boa aqui que a gente quer contar com ele sempre. E de alta sempre, importância sempre. Dentro da Airborne também. Exatamente, de alta importância aqui dentro. Foi um desentendimento que tem dentro de toda a família, tem desentendimento. Até eu e o Raidan, assim, uma vez na vida, tá na morte, a gente se desentende, né, Raidan? Durante 5 segundos, depois passa. Acho que eu e o Raidan nunca brigamos, uma ou duas Raidan? vezes. Nunca brigamos, na verdade. Conhece uma ou duas vezes só de falar alguma coisinha. Então voltando. Agora pra parte das perguntas, senão vai ficar muito longa a entrevista, vai ficar igual do Borg, pô, foi cansativo sua forma. Se eu for contar tudo mesmo, você vai ter que fazer uma minissérie, então. Pelo amor de Deus. Acaba amanhã. Ó, pergunta aqui do Massive. Qual vai ser a Corp mandante no Live Hunt Renegado a partir de agora? Como é que chama? Dragões do Inferno? Olha só. Acontece o seguinte. Quer falar? Pode falar. Não, pode falar você. Acontece o seguinte. A Dara veio, que eu tava explicando. A Dara veio falar pra mim a respeito de voltar e tal. E eu não tava muito afim de voltar enquanto não lançar outra versão. Mas aí... Eu acabei entrando no jogo, aconteceu uns negocinhos que eu dei uma empolgada de voltar a jogar. Aí, resumindo, a Dara que tá organizando. Eu passei pra Dara e pro Maclaus e pro Rip Luther. Falei, a partir de hoje, vocês vão comandar Airborne dentro do TKD. Até que eu e o Commander possa ter tempo pra chegar aqui e falar, a gente vai agora assumir aqui. Mas quem tá comandando... Tempo e disposição, né? Quem tá comandando no momento são eles... E nós deixamos eles responsáveis por isso, até porque o resto do pessoal não confia muito em mim no Raidan, não. Nós temos uma fama assim meio de filho da puta e todo mundo confia na Dara. Então, por uma prova de boa vontade nossa, a Dara tá no comando. Que todo mundo sabe que a Dara não vai faltar com a palavra. E a Dara sabe que eu e o Raidan não vamos faltar com a palavra, a gente prefere morrer do que faltar com a palavra com a Dara. Então, se a gente disse para a Dara que ela pode fazer, que a gente vai respeitar as decisões dela, ela pode fazer que a gente vai respeitar as decisões dela. Então, só não quer trairagem. Lembrando que ela está no comando, ela tá no comando da Dragões. O pessoal da Airborne vai passar tudo junto com os outros renegados, vai passar para Dragões. Ela tá no comando, eu não vou interferir no comando dela, da Dragões. O que ela falar vai ser dito, nenhum. Lembrando que a hora que entrar a próxima versão e a Airborne voltar, aí já é outra conversa. Então, essa é a pergunta... No 4.0 aí é outra coisa. Aí nós vamos estudar o que nós vamos fazer. Então, essa é a pergunta da galera da Nórdicos. Oi? A galera da Nórdicos fez uma pergunta em relação a isso. Se após essa tentativa de aliança, que todo mundo vai se unir a Corp, se haveria a Airborne voltar como era estilo antes, atacando todo mundo... E tentando... Sim, olha só, a Airborne nasceu assim e vai morrer assim. Nós estamos fazendo isso no momento, mas enquanto há essa aliança que tiver no comando da Dara, vai estar sendo honrada a palavra. Quando isso aí que ele está falando for acontecer, prometo para vocês, palavra de Cochise e de Raidan, que não vai ser de última hora, a gente vai dar um aviso de 2 semanas ou 1 mês, sei lá, e vamos avisar, estamos nos desligando da aliança... Agora daqui para frente vai ser assim, assim, assim. Isso se o 4.0 permitir. Porque se o 4.0 vier o cocô do cavalo do bandido, igual essa bosta toda para trás, nós também vamos abandonar a aliança e vamos entregar as estações todas para a aliança e falar assim pro renegado, olha, fica com a herança aí para vocês, porque nós não vamos jogar merda. Todo mundo para. Nós estamos preparando a cama pro 4.0. Nós estamos jogando agora para preparar a cama para o 4.0. Se o 4.0 vier merda, a gente dá tudo para nós. Não é só vocês, todo mundo vai parar. Inclusive, até porque, eu vou falar aqui, né? Eu não era nem para estar falando, mas eu vou falar. Eu tô esperançoso que essa 4.0 venha agradar todo mundo e que eu possa jogar de novo, que o pessoal possa jogar. Só que eu já tenho nave comprada em outro jogo.
Eu tenho um Airborne montado dentro de outro jogo, onde tem 17 players da Airborne que já comprou nave e tá para sair o lançamento já do Dogfight do outro jogo. Então eu tô assim, com o PLA e com o PK. E se a conta 4.0 vir e voltar a ser parecido igual era 2008, naquela pegada, aí sim, beleza, vamos continuar no Taekwondo. Se não for, a galera já tá meio que engrenada no Star Synths. Vai todo mundo partir para lá. Entendeu? A outra pergunta aqui, ó, é do Wilderness, da Templar, que perguntou se na época do Taekwondo 2008, ele disse, na época do Taekwondo 2008, havia um tempo que havia uma corp chamada Airborne, como Raiden, como Cell, e há uma subdivisão chamada de recrutamento Airborne Division como Ceifeiro, como Cell. O que houve com a Airborne original no Taekwondo 2008? Isso aí é sonho. O Ceifeiro nunca foi Cell de Airborne nenhuma. Aliás, foi durante um certo tempo aí, né, Raidan? Você lembra que você passou o céu porque aconteceu o seguinte, ó, lá na Airborne Division foi a que eu criei, a primeira a ser criada, a Airborne Division. E aí tinha subdivisões, que era Airborne, Airborne Force, Airborne Ranger, Airborne todo modelo lá. E Scream Eagles. Só que eu tinha meus pessoal de confiança, pra você ter uma ideia, o Etron, Ceifeiro, os caras tinham senha até de e-mail meu, conta, que precisasse logar qualquer coisa minha, qualquer conta, eles tinham pra logar a hora que eles quisessem. Porque é cara que ponta firme que eu confio pra caramba. E as do Raidan e as minhas, e eu e as dele. O problema é o seguinte, você viu no começo da história a quantidade de coisa que eu e o Raidan éramos banidos, né? Uhum. Então, a gente deixava o céu com determinadas pessoas. O Ceifeiro foi um dos que a gente deixou céu em várias vezes. Ceifeiro, Etron, Roninho, várias pessoas ficaram com o céu, porque eu, Raidan, a gente volta e meia era banido, a gente não podia ficar com o céu para não perder a Corp, porque quem era banido com a Corp perdia o céu. Então o céu, a gente em um determinado momento do jogo não ficava com char nenhum nosso, entendeu? Ficava com char de subordinados. Inclusive, se você entrar na Airborne Division hoje, na Division não, acho que é só na Airborne hoje do Renegados, o fundador dela é o Etron. Lá e fundou ela. Foi o primeiro que entrou aqui e fundou. Ele que entrou, o Raidan, quando deu aquela ordem, vamos voltar pro Taekwondo, o Etron já entrou, foi o primeiro que fez 5.000, no que ele fez 5.000, eu já falei pra ele, ó, funda logo a Airborne. Aí ele já fundou. O Etron, então, tá como Tran, o Etron como o Tran, eles são os caras ponta firme no último. Eu falo, preciso fazer isso agora. Os caras vão lá, antes de eu pensar, ele já fez o negócio. Então eles são um cara essencial na Corp. Não, o Tran é inigualável, né? Sinceramente, o Etron é muito bom, mas o Tran é inigualável. Não é à toa que o Tran é Marechal 5 estrelas igual a gente. O Tran é inigualável. O problema é que ele não tem condição de jogar. Se o Tran estivesse jogando, sinceramente, o Tran organiza coitado do restante. Ele é mais organizado do que eu e violento igual o Raidan. Tem outra pergunta aqui do Big War Master, tá perguntando agora com a anexação das Corps, o que vão fazer com a Deathlaw, que é a fake, a Deathlaw, que você falou que é fake e tudo mais, o que será feita com ela? A gente esteve conversando com o Munra ontem, e a gente teve propôs, se ele quiser guardar a Deathlaw, a Deathlaw fake dele, e guardar por guardar, ou quiser deletar, aí é problema dele. Agora a gente ofereceu a Deathlaw nossa para ele estar jogando junto com o pessoal dele dentro da Deathlaw. E quem for Deathlaw, que quiser voltar no jogo, entrar. Que vai ser aliado nosso. É aquela história que eu te contei desde o começo, que a gente guardou a Deathlaw para os Deathlaws antigos. Se o Munra é um dos Deathlaws antigos, eu não sei. Na minha época ele não era, pode ter sido anterior a mim. Mas que seja, vamos supor que seja. Então ele vai ter orgulho e honra de jogar com a bandeira original da Deathlaw. Eu acho que é muito mais orgulho e honra jogar como Marechal e com a bandeira da Deathlaw antiga do que jogar com uma fake feita e fundada completamente fora do contexto, que todo mundo sabe que não é a verdadeira. Eu teria muito se fosse eu, preferiria muito mais. Mas isso é uma questão de opinião dele. Isso aí agora, no momento, não influi em nada no jogo, na coalizão, não influi em nada. Até porque quem tá mandando... Eu já falei que eu e o Raidan já falou também que nós não vamos influir. É a Dara, o Rip e o Rank que estão no comando. Quem tá perguntando aqui é o Serpens, The Serpens, acho que era da Airborne. Ele disse assim, se me lembro bem,
Quando você terminar... CEP, Júnior Rodrigues, grande. Pergunta a ele que deu, primeiro que deu o Tormes, é um dos maiores jogadores da Airborne de todos os tempos, o Tormes é um perigo, e que estou esperando eles dois de volta aqui, mas o que ele quer saber? Tá fazendo assim, é porque tá ao vivo, né? Então eu tô mandando perguntar ao vivo. Tô perguntando se, quando você terminava, perguntando do Raidan, né? Quando você terminava a última missão, seria possível fabricar berílio? Pergunta pro Raidan se é isso mesmo. Era isso. Rapaz. Sim. Era isso, Raidan. Você podia fabricar o berílio que a gente, aí com aquilo ali, faria aquela porra da máquina do tempo. Uma merda de uma máquina do tempo. Era uma coisa nesse naipe aí. É que eu não lembro mais, faz muito tempo. Era o único item que faltava para fazer a máquina do tempo, que aí você conseguiria ativar uma merda de um GM que tinha guardado lá no canto, que ficava perguntando para você o que você quer. Que era lá naquele nodo antes de Mesopotâmia. Tinha entre Vênus e Mesopotâmia. Entre Vênus e Mesopotâmia, o cara perguntava o que você quer e você tinha que entregar aquela porcaria que você ia fabricar da máquina do tempo para conseguir fazer uma coisa especial. E que a gente nunca soube o que foi porque não podia completar a missão. Então o Deschap está respondendo aqui, dizendo: Tormes está bem e mandou um abraço. Assim. Disse aí pra ele que eu não quero abraço, não. Eu quero que ele venha pro TS, porcaria. Ele sai daqui, para ele de tirar leite das vacas lá e volta pro TS e vem brigar. Já vai responder lá. Então, vamos fazer. Júnior Rodrigues, você para de casar, meu filho. Você já deve estar no 6º casamento. Você vem jogar também e para de casar. Esse negócio aí de ficar casando toda hora não dá certo. Mas eu não sabia. Eu também não. Então, jogo rápido vocês dois, tá? Raidan, volta pro Taekwondo agora? Agora eu tô jogando assim, mais ou menos. Não podem contar comigo o tempo todo, não. Mas a hora que dá aqui eu vou entrar agora pra poder brincar com o pessoal. E vou agilizar também pra galera entrar também. Eu, no momento, estou em 3, 4 empregos. Eu volto assim, sob ordens da Dara e do Hip e do Rank. Assim, preciso de você amanhã, eu venho. Eu faço igual eu estou aqui agora. Eu estou trabalhando, eu devia estar lá, eu não sei nem o que está acontecendo. Assim que terminar, que você desligar, eu vou sair correndo. Eu volto assim nesse sentido. Agora, para voltar aqui e ficar comandando no momento, não dá. Está no comando de outros. Eu volto para ajudar. Eu e Raidan, no momento, nós somos subalternos. Então, qualquer coisa, a chefia da Airborne no momento é a Dara, o Rank e o Vip Luther. Outra pergunta, estão perguntando se existe no Taekwondo hoje alguma inimizade com alguém do jogo que vocês não querem nunca mais falar, conversar, tipo assim. Pergunta primeiro pro Raidan, depois o Cochizo. Pra mim, eu sou muito daquele cara que explodo na hora, xingo, já falo o que tem que falar e pronto. Só que passou uns dias, eu já não tenho mais rancor de ninguém. Posso falar pra você que no momento eu não tenho raiva de ninguém do jogo. Eu também, olha, dentro do jogo não tenho ninguém assim que eu tenho raiva absoluta dentro do jogo, não, que eu não possa vir a falar ou não. Absolutamente não. Muito pelo contrário, tem até as pessoas que estão dentro do jogo assim, tem uns carinha aí que vieram aqui e roubaram umas naves de mim, assim, mas eu tô cagueando aí. O único que eu não quero falar realmente é quem não joga, é o pessoal da MVM. Eu quero que o pessoal da MVM vai tudo pra PQP. Porque eles não jogam, né? Eu sou da MVM, enchendo o saco. MVM é o que mesmo que eu tô por fora? Só fica trolando no fórum, não faz porra nenhuma. Não joga o jogo e fica enchendo o saco. Eu jogo, pô. Sou o único que joga. Então você devia mudar de corpo, Ângelos, porque a MVM não entra no jogo. Não, na realidade eu tenho a minha, que é Arcanjos. Eu tenho então, se um outro personagem lá na MVM. Que é a Laia, a MVM não joga, Ângelos. A MVM não joga. O Commander tocou num ponto aí, mas eu até concordo com ele. Tem muito pessoal no fórum, isso que eu fico emputecido. Tanto é que eu detesto o fórum e não entro no fórum. Quando eu entro, eu já esquenta a cabeça e manda alguém a merda. O pessoal que entra no fórum não joga o jogo, fica dando palpite, falando pra fazer tal coisa no jogo, tal coisa, só fudendo com o jogo. Foi igual eu quis falar outro dia lá pra Hoplon, só que eu já tava meio estressado e me expressei diferente, tomei um banimento de 3 semanas.
Mas era a respeito disso. Gente, o pessoal da Hopper ouve os jogadores, ouve o pessoal que tá jogando, que jogou a versão 2008. Mas, Não ouve Raidan, quem já tá cansei de jogando. falar pra você, eles estão cagando e andando pra nós. Essa porcaria aí, não tem, eles estão cagando e andando pra nós. Pega o dinheiro do BNDES, estão cagando e andando pra nós. Essa visagem do fórum, eles mandam essa foto do fórum lá pro BNDES pra dizer que tem um monte de jogador. Eles estão cagando e andando pra quem é, rapaz. Nós que jogamos não estão nem aí pra gente. O dinheiro que a gente paga estão nem aí pra gente. Ele faz uma prova lá e os MVM lá são boi de piranha para aparecer lá, para mandar. Não existe isso, cara. Eles não estão nem aí para quem tem no jogo ou quem não tá. Eles provam lá para eles que o jogo é interessante, é mandando foto do fórum daquele bando de babaca lá, igual o Coyote, falando besteira e idiotice lá. Então, outra pergunta aqui bem interessante do pessoal da Fire, isso aí até pode o Roninho até responder. Se vão continuar com a política de roubo no taekwondo, isso aí. Aí, Dan responde primeiro. Com certeza, isso é a parte mais interessante do negócio. Diz aí para não dar mole, no momento não, a gente não vai roubar renegado nenhum não. Mas se o consórcio der mole, a gente rouba sim. Olha, cadê o Roninho, você tá aí? Oi, comanda, tô. Você é o responsável pela política do roubo, eu só te dou as condições. Fala aí sobre os nossos roubos. Aí, o Roninho não tem pessoa mais indicada para falar sobre os nossos roubos. Ele é tão responsável por todos os assaltos, as estações, essas coisas todas. Ele é impressionante. Eu só fiz 1 ou 2, ele fez mais de 12. A Fire foi roubada mais de 6 vezes, não foi, Roninho? Porra, por aí, meu cara. Eles estão falando aqui, ó, que foram vítimas 6 vezes do roubo e queriam abrir processo, iam atrás de você. Deixa eu falar uma coisa, pessoal da Fire, pessoal das Corp. Cara, faz parte do contexto do jogo. Se existe renegado, porque eles não são coisa boa. Não é verdade? A perfeição é essa, não tem duas facções. Os renegados são ladrões, são piratas. Isso é o contexto do jogo. Nós vamos seguir o contexto do jogo, Não realmente os ladrões, para os renegados, para os piratas, porque vocês vão ser roubados. E vacila muito, né? A ideia tem que ter dada pra fora, é que eles vacilam muito. O Roninho 6 vezes roubou, pô. E outro, ó, que nem a Airborne nunca foi roubado um item de dentro dela, nada. Pois é, mas a gente tem que prestar um pouco mais atenção. Eles querem que a gente devolva alguma coisa, é isso? Roubado. Se eles quiserem, a gente devolve alguma coisinha, não tem problema não. Eu passo e no dia que a Airborne ia ser roubada, o nosso serviço de inteligência detectou e pegamos todas as senhas, todos os chaves e mudamos todas as contas e tudo. Até que você entrar em todas as corp todas as corp nossa, né, Airborne, todas que tem aí, você vai perceber que não tem mais patente nenhuma. Eu tô recriando tudo agora de novo porque eu deletei tudo e fiquei só como CO. Tirei permissão de todo mundo da corp para não tirar mais nada. É questão de segurança, né? E, pô, o Roninho foi salvado porque ele fez um roubo e disse que foi eu que fiz. E fez até uma gravação. Os caras estão até hoje com raiva de mim lá. Você tem que pagar por isso, né? Lá da IS. Os caras ficou putos comigo. Ai, caralho. Ainda botaram os itens rosinha lá, não foi? Ah, que delícia. Botaram, Nossa. pô. Mas pior que eu tenho dedo nisso também. Os caras estão putos comigo até hoje por causa do Roninho, cara. A minha conta principal era a conta do Roninho, que eu roubei ele. Mas depois eu tomei de volta. Com o óculos. E peguei os seus óculos todos. Com o óculos. É um roubando do outro. Tu é muito caba safado, seu porra. Eu fui lá, quer saber de uma? Eu peguei a conta, pedi logo o reembolso, peguei aí uns, acho que foram uns 50, 60 reais, ou foi 80, sei lá que diabo foi de dinheiro. Caba safado. Eu não acredito que você fez isso. A minha primeira conta no Taekwondo era outra. A minha segunda era do Roninho, que um amigo dele me deu, será que me deu? Fui lá e peguei, roubei a conta, usei depois. No Live News eu não trouxe pro Taekwondo Live News, o Roninho foi e pegou. Você tinha pego a conta dele, tinha passado a perna dele, né? Foi, não, era a conta, pra falar a verdade, a conta era do meu irmão. Meu irmão começou a jogar primeiro do que eu. Aí meu irmão pegou e passou pro meu primo, João Pedro. Aí João Pedro era da IS e passou pro Hubert, se eu não me engano. Aí você fez igual eu fiz com a Illuminati, você só esperou ele encher. Aí passou um bocado de tempo, rapaz, eu vi o Semira falando
coisas no fórum, né? Rapaz, quer saber de uma, velho? Mandei um chamado de suporte, mandei identidade, CPF e tudo do meu irmão, peguei a conta e pedi reembolso. Puta que pariu. Caba de peia. A entrevista foi muito... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, vamos ver. Gostaria de fazer uma pergunta. Uma pergunta é o Coxis, então faz, pô. É um cara chamado Mata Airborne. Esse cara deve ser alguém que ama vocês. Deve adorar. Ah, é fã. Mas assim, o pessoal da Fire foi ser roubado, mas não foi só por vocês. Eles foram roubados também pela Temp, foi roubado pela IS, verdadeiramente pela IS. Foi roubado porque eles botavam nave de OP e liberavam pra todo mundo. Porra. É a mesma coisa dizer assim, você abre a sua casa, você não quer que ninguém roube, pô. Você tá num país que o povo rouba. Toda vez eu fico pensando nisso. Cara, aí... não vai longe. O jogo que vai ser lançado vai ter uma pirataria tremenda. Você vai poder invadir a nave dos caras, matar os caras com pistola na mão ainda e roubar a nave do cara. Ainda roubar a nave do cara. E o Roninho fez aquele roubo aí, que o Hunter veio até atrás. Foi um cabo de pé. E o Roninho ainda fez outro roubo ao pessoal da Temp, né? Que foi lá quando fez o nome Cardial. Ô, Roninho, o Cardial lá foi banido, aquele nome Cardial com I foi banido depois? Não, só troquei só o nome. Mas eu ele... trocar o nome. Eu troquei o nome, que nem eu entrava com 100 mil e você me mandava suporte lá e mandavam trocar o nome, eu só acrescentava mais um I. Eu botava outro, mas sempre... O Roninho quase deixou ser maluco. Fala sério, Rubens. Isso não é brincadeira. Ele quase deixa eu, o Raidan maluco aqui dentro do TS. Imagina vocês lá do outro lado. O Roninho, você tem uma ideia, o Roninho, na época do 2008, quando a gente tava em número menor, que não dava conta mesmo do recado da briga, uns poucos tinha lá, 15 caras, nós tava em 5, aí o Roninho entrava em ação no chat. Nós ganhava a guerra ali. Nossa, cara, imagina. Hubert, quando eu tava banido, o Raidan contratou o Roninho ainda não me conhecia. Aí eu entrava com os meus chá por fora, lá em séries, lá para ajudar alguma coisa. Aí eu falava, avisa. Quando eu terminei o chá lá, eu já tava morto. Nossa. Raidan, fala, eu vou banir esse cara, fala para ele parar de me matar. Olha, eu quase bani o Roninho umas 80 vezes, eu não conseguia mais andar no Nodo, porque ele não deixava. Aí ele dizia assim, não, mas eu não vi, Você desculpa, comando, eu não vi você, eu achei que era outra pessoa. Aí eu falei, tá bom, Roninho. Aí eu trocava, me bania, eu vinha com outro chá, Raidan, você avisa ele. Aí o Raidan avisava, dava 2 segundos eu já estava morto outra vez. Falei, meu Deus do céu, não é possível isso. Era uma vida de banido, era uma vida muito difícil. E agora, tá tendo outra pergunta aqui do pessoal, vai diretamente pro Coxis. Eu acho que esse Batalhão é o MB. Ele tá perguntando assim, por que trazer jogadores antigos ao Taekwondo como o Jason, o MB, Pelops, e logo em seguida banir os caras, esculhambar os caras? Qual é a vantagem da Airborne em fazer isso com os caras? Olha só, o MB não foi trazido de volta. O MB sempre foi Airborne. Quando a gente voltou, o MB já estava aqui. Ele que ajudou a gente a voltar. O MB foi sempre Airborne. Nunca deixou de ser. Agora, no momento, ele saiu, não sei porquê, porque eu estava de licença. Ele saiu, eu acredito por ser muito amigo do Jason. E acompanhou o Jason. Eu não sei porque o MB, eu tenho uma consideração imensa por ele, eu não sei nem por que ele saiu. O MB saiu porque teve o afastamento da Airborne e foi determinado que nenhum jogador da Airborne poderia o Raidan e o Husky que estavam, o Raidan e o Husky que estavam no momento aí disseram isso e ele saiu para fazer outras coisas. Eu acredito que foi nas águas do Jason, e como ele é muito amigo do Jason, ele ouviu o Jason. E o Pelops também é amigo do Jason lá do Rio Grande do Sul, mora cunhado. É cunhado do Jason, mas o Pelops não foi banido, não saiu daqui. O Pelops não saiu daqui. O Pelops, pelo que eu sei, ainda continua. O MB saiu já. Saíram de livre e espontânea vontade. Quem saiu daqui foi o Jason, porque o Jason é um mau caráter de primeira, ele não vale nada. Mas ele foi banido, não.
Eles saíram, eles só saíram, não foram banidos. Não, eu bani o Jason. O Jason deu uma declaração no Facebook. Caiu a internet dele, será? O Commander baniu o Jason porque o Jason postou lá uma ordem do alto comando. E o Commander viu e baniu o Jason. Ele postou uma, não sei, eu não lembro o que era. Parece que ele postou uma ordem do alto comando e que o alto comando não tinha dado essa ordem. O Ágilos, alguma pergunta a mais? Já tá mais de 1 hora já. Ágilos, acho que o Ágilos nem tá aí, tá. Abre o microfone, Ágilos. Nossa, foi várias perguntas. Acho que foi mais pergunta para vocês do que pergunta pro Raidan e pro Borg e o Alck juntos, cara. Mais alguma pergunta, pessoal que tá assistindo online aí a entrevista. O Extreme tá fazendo aqui. O que o Raidan acha de mim? Extreme X. Buddy in your channel timed out. Quem é? Extreme X. O que o Raidan acha de mim? Será que é da Ivorne? Parece que... Peraí. Caiu gente aí, né? Só tá eu com um monte de você agora. Esse TS, nossa, tá uma merda. Eu não sei quem é Extreme S. Você sabe, Raidan? Eu vi, acho que ele ontem no jogo. Desculpa ele se eu não tô lembrando direito, mas é que eu também não lembro muito o nome dos jogadores. Desculpa a mim também, que eu não tenho nem entrado no jogo, mas... Eu entro assim, eu entrei ontem, acho que eu não sei se eu combati contra ele ontem, eu não sei. E normalmente eu só lembro o nome do jogador que eu vejo mais e é de mais tempo, né? O Raidan só lembra o nome do jogador que ele vê do outro lado do canhão dele. De resto ele não lembra não. Então é isso, acho que já encerrou. Olha só, eu queria, antes de sair, porque eu tenho que voltar para o trabalho, deixar uma coisa registrada aqui, uma pessoa que a gente não mencionou aqui, que é muito importante para a Corp aqui, que foi um dos que ajudou muito na nossa organização aqui, que é o Husky, que é o nosso porta-voz, o nosso advogado e uma pessoa aqui que ajuda a gente a botar ordem pra cacete aqui dentro. E ele tá assistindo online. Com certeza, eu sei disso, por isso que eu estou falando isso para ele. Dentro da nossa organização, é uma das pessoas mais importantes que existe aqui para manter a estrutura interna da Corp, é um dos pilares da estrutura interna da Corp. Então eu queria ressaltar isso aqui, que dentro desse tempo todo de Airborne aí, o Rush começou como Illuminati, mas depois ele veio para Airborne e se achou a casa dele aqui, e queria dizer para ele que ele é um dos pilares da Airborne aqui, é um dos motivos da gente existir até hoje. Beleza, e agradecer a ele. Mensagem dada, Raidan, mas também algum anexo aí? Eu normalmente não, mas eu quero agradecer o pessoal que ouviu a entrevista, agradecer a você que ficou à parte, isento, porque você tem aí IS, né? Até ouviu às vezes alguma coisa aqui, não sei se foi de incômodo, mas e ficou à parte. Agradecer você, o Ângelos e o pessoal. Espero que o TKD novo, essa nova versão melhore, que a gente possa voltar a jogar, que todo mundo possa jogar e não ter mais problema, né? Tomara. Então, beleza. Encerrando a nossa entrevista, foi uma ótima entrevista, espetacular, foi melhor do que qualquer uma outra que eu já fiz. E, pô, muito legal, obrigado, Aidan, obrigado aí da nossa parte. Muito bom. Você sabe que você tem um registro no nosso TS, você tá liberado a entrar aqui a hora que você quiser pra jogar qualquer jogo. Muito obrigado. Tem que ter um inimigo à altura, pô, tô brincando, cara, que a amizade existe. Valeu, gente que tá assistindo. Um abração aí, Robert. Falou, querido.